Olá, sejam bem-vindos à gravação do nosso vídeo, que será o Avant-Première, ou seja, o primeiro vídeo lançado sobre a nossa nova série Os Templários, que constará de 10 vídeos. A história dos Templários, muito escrita por muitos autores, muito comentada e muito discutida, é uma das mais empolgantes histórias da nossa história universal e com desdobramentos muito grandes. Ela começa para nós com a apresentação deste homem que está aqui vestido de cavaleiro templário. O nome dele, Jacobus Burgundus Molay, comumente chamado Jacques Molay. Em uma determinada noite, próxima de 18 de março de 1314, alguns cavaleiros da França chegam diante de um castelo templário, batem na porta e pedem para pernoitar. O responsável pelos portões do castelo vão até o grão-mestre Jacques Molay e avisa para ele. Ele manda abrir os portões e os cavaleiros entram. Entram, mas vão para as camas vestidos do jeito que estavam, com espadas, armados. E em determinada hora da madrugada, eles acordam e, surpreendentemente, eles prendem Jacques Molay e seus 14 chefes, os grão-mestres provinciais que estavam com ele naquele castelo, que era sabido. Isto teve desdobramentos enormes na história. Isso criou para a igreja, isso criou para a sociedade, isso criou para a nossa, vamos dizer assim, a síntese do que seria o mundo, um grande problema, porque o grão-mestre dos Templários, desde a sua fundação, ele tinha um sonho, e esse sonho era exatamente a divisão do mundo, como Moisés manda no seu livro, como Deus manda em Canaã, que Moisés, que os descendentes dos judeus dividam a terra com a população existente. Quer dizer, cada um teria seu pedaço de terra, cada um teria sua venda, teria de que viver independentemente e seria para sempre. Então, essa era a ideologia dos Templários, chamada, na época, a Sinarquia Universal. Sinarquia. Sin quer dizer união. Então, o que era a Sinarquia Universal ou Pacto Sinárquico? Né? Os Templários achavam que os pontífices das grandes religiões monoteístas, islamismo, cristianismo e judaísmo, que eram homens desinteressados de bens materiais, deveriam governar o mundo. Então, para isso, eles fizeram toda um arcabouço de ideias a fim de fazer com que esses homens fossem os reis, assim como está na República de Platão, dentro de um regime mais ou menos assim comunista, ou seja, eles não teriam nada de si, não teriam propriedade, mas nada lhes faltaria. Morariam juntos e até as esposas seriam em comum. Não se saberia quem era filho de quem. Então, esses homens, que não poderiam ser em número de 4 ou de número par, porque não poderia empatar, quando eles tomassem uma decisão para fazer uma lei, eles seriam os executivos do mundo. Então, quando eles quisessem cumprir a lei, então não podia empatar. Esse era o plano dos Templários: dividir o mundo como o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, como Canaã foi supostamente dividida em vários pedaços de terra, um para cada tribo, e esse plano também era partilhado por uma ordem, que é a Carral, só que não era dividir,
Era conquistar e ficar para si. Bem, então as duas ordens tinham muita coisa diferente e estavam muito distantes no espaço. Os Templários em 1118, a Carral depois de Cristo, a Carral hebraica 430. No ano 430 aparece um homem que vergonhosamente a nossa Bíblia traz. Então, se você abrir sua Bíblia católica, protestante, judaica, o que quer que seja, você vai encontrar aqui 4 livros que são uma vergonha. Primeiro livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, livro de Esdras e livro de Neemias. Esse patife aproveitou-se depois que Ciro libertou os judeus do cativeiro da Babilônia, e aí Zorobabel e Salatiel, que eram herdeiros de Davi, foram para Jerusalém. Joduá e Josuá estavam em Jerusalém, então ele aproveitou para se promover diante do rei, que já não era mais Ciro. Ciro já tinha partido para novas conquistas e tinha deixado Dario no seu lugar. E aí, o que é que esse homem faz? Esse homem faz uma amontoada de mentiras, que está aqui na nossa Bíblia, vergonhosamente, e ninguém tem coragem de tirar. Sou eu que digo isso? Não, não sou eu que digo isso. Quem diz isso é primeiramente, aqui, a pequena enciclopédia, Biblioteca Popular Judaica, Bernard Casper, judeu. Ele diz que o canalha do Esdras seguia a tradição oral. Então, segundo ele, Moisés, no Sinai, recebe 2 leis. Uma que é a Torá e outra que é a tradição escrita. Então, nós vamos mostrar aqui a vocês ambas. Aqui está uma Torá hebraica, antiga, velhinha, mas está aqui. Essa é a Bíblia verdadeira dos judeus ortodoxos. E aqui do lado está a Bíblia falsa, o Talmud. Parecido? Sim, mas é a Bíblia dos ateus. Então, o que é que Esdras faz? Constrói esta daqui, e para isso ele desconstrói esta daqui. Não sou eu que digo. Então, mas esse canalha, esse patife, está dentro da nossa Bíblia, com 4 livros, onde ele, nesses livros, ele conta um monte de mentiras, ele desconstrói toda a verdade do Pacto do Sinai e do Código Deuteronômico. Nós temos aqui os próprios judeus contando isso. Como ele faz isso? Ele faz uma assembleia. Nessa assembleia, ele discute que os judeus têm que tomar conta do mundo. Como? Mudando a explicação da Bíblia. Então, havia regras de explanação através das quais a Bíblia era explicada. Ele muda essas regras de explanação de tal maneira que seja conveniente para ele. Então, além disto, ele faz outra novidade. Ele, segundo a monografia insuspeita de Célio Silva, né, ele faz com que ele sequestra o Templo de Jerusalém, se torna dono do Templo de Jerusalém. Aqui nós temos o seguinte: o Estado de Judá, quem fala isso daqui é o professor Carlos Masters, biblicista de renome, se torna um domínio sacerdotal congelado em um estatuto que visa permanecer perpetuamente imutável sob a autoridade soberana do sumo sacerdote e de seus clérigos. Tudo gira em torno do sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote não tinha essa função. O sumo sacerdote governava junto com o rei. Assim é o tempo todo. Até na época de Moisés. Ele governa, mas Arão é o sumo sacerdote. Aqui nós temos um padre, mas também suspeito, o padre Frederico Dattler, que no capítulo Sacerdócio
na página 50 do livro A Carta aos Hebreus, diz: vários grupos pagãos foram convocados para fazerem parte do sacerdócio. Isso era ilegal, porque tinha que pertencer à tribo de Sadoc, de Melquisedeque, como bem mostra na sua monografia Célio Silva. A monografia dele tem a intenção de mostrar como é que Esdras tirou a ordem de Melquisedeque do cenário, porque a ordem de Melquisedeque não se corrompeu, e pegou todos aqueles que eram corruptíveis e que quiseram fazer o papel que ele decidiu. E fez uma mistureba em que os descendentes de Arão e os descendentes de quaisquer outras tribos compusessem um novo sacerdócio chamado Aronítico, sequestrou o templo de Jerusalém. Tomou conta, ficou com o templo para si. Por que ele queria o templo? Porque o templo tinha um tesouro. Esse tesouro, chamado Corban, era usado para distribuir com os aleijados, os cegos, os incapazes, os pobres, os órfãos, as viúvas, porque essas pessoas não tinham renda. Então, você veja a perversidade dessa pessoa, desse cidadão. E ele aí passa a se apossar do templo, ele se aposta do templo com esses sacerdotes, que são 24, ele divide em 24 classes, como Davi tinha feito, e contanto que esteja do lado dele, está tudo bom. Mas o que é que acontece? Quando nós comparamos os livros de Esdras que estão na Bíblia com os documentos históricos, nós vamos encontrar o seguinte: durante o período do Segundo Templo, diz o Dattler, o sacerdócio chamado agora aaronítico, porque o sadoquita foi expurgado, foi oficializado, passando a ser o único legítimo, não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito, e até da contradição flagrante entre as várias fontes de que dispomos. Então, tudo mentira. Esse mentiroso, infelizmente, está aqui. Gostaria de rasgar e tirar os livros dele, não entendo por quê. Então, ele fez uma obra monumental, né? Tudo mentira. Segundo a sua nova lei, o sacerdócio, o sumo sacerdócio, agora incontestado, ele vai também adquirir o poder temporal ou político a partir da época persa, depois da libertação de Jerusalém. Contanto que não haja um príncipe da casa de Davi que possa provar com documentos que ele realmente descendente de Davi. Isso é uma novidade no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nem sequer vestígio na era monárquica ou pré-exílica. Quer dizer, você veja a canalice dele até onde vai. A documentação de que nós dispomos, diz o padre Federico Dattler, não combina, desmente tudo que está no livro de Esdras. E o que é que o Célio Silva diz na sua monografia? Que ele expurgou a ordem de Melquisedeque, porque a ordem de Melquisedeque não quis participar do sequestro do Templo de Jerusalém, não quis roubar o Corban, está aqui dito, porque ele tornou o Estado de Judá primeiro a Palestina, depois o resto do mundo, era o plano dele conquistar o mundo todo, e assim fazer um Estado com um estatuto perpetuamente imutável sob a autoridade do sumo sacerdote e seus clérigos. E o povo aceita isso. É insuspeito o autor, porque ele é um acadêmico e ele pretende apenas contar os fatos. Isso é um pedacinho da obra dele. Então temos a autoridade insuspeita do padre Federico Dattler, e tudo que está escrito nos livros escritos por Esdras é mentira, e temos aqui na tese, na monografia de Célio Silva, feita em 2006, em São Paulo, que Esdras foi um grandíssimo mentiroso. Contudo, ele está aqui. Além disto, ele faz uma outra coisa notabilíssima, né? Ele pega a Bíblia hebraica, que já estava começando a ser construída, não estava completa, e ele vai desconstruir, ele vai alterar, ele inventa regras de explanação, de explicação. E como o povo é ignorante, ele aí vai dar essa nova explicação da Bíblia para o povo. Isso é dito clarissimamente aqui
no livro de Bernard Casper, Uma Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia. Ele cria regras de explanação diferentes, onde ele explica a Bíblia do jeito que ele quer. Havia maneiras de explicar a Bíblia. Remez e Peshat, ele cria Darash e Sod. E aí, com essas duas novas regras de explanação, ele vai fazer o que ele quer da Bíblia. E aí vai criar a antibíblia, ou seja, uma Bíblia dos ateus, que são os grandes ricos. Por quê? Porque nessa Assembleia da Pérsia, na Pérsia, quando depois que Ciro liberta os judeus, ele cria uma assembleia, ele cria uma igreja, né, a grande sinagoga, que São João no Apocalipse chama de sinagoga de Satanás. Se vocês levarem isso em conta, vocês entenderão que quando nos evangelhos a gente vê a discussão da Bíblia de Jesus com os fariseus e os escribas, que às vezes são chamados doutores da lei ou mestres da lei, nós estamos habituados a achar que a briga é apenas religiosa, porque a Bíblia é um livro de religião, mas não é, vai muito além. É política, é social, é econômica. É econômica porque o Corbão, o tesouro do templo, é roubado. É social porque a sociedade não tinha miseráveis. Segundo o Pacto do Sinai e o Código Deuteronômico, o Corbã, o tesouro do templo, e as doações, os donativos e as taxas que eram dadas ao templo constituiriam um tesouro para sustentar os incapazes, os pobres, os órfãos e as viúvas. No entanto, ele inventa uma coisa linda. Olha que informação maravilhosa. Aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, Esdras e a sua laia, isto é, a tradição oral, chamada Shebalté, do que a observância da palavra da Escritura. Então, segundo a teoria de Esdras, Moisés teria recebido no Sinai duas Bíblias. Uma Bíblia, que é chamada Cabala, que em hebraico é Halachá le Moshe Sinai, a lei entregue a Moisés no Sinai, e a Torá, chamada Torá Shebal Pé, que foi dada ao mesmo tempo que a lei escrita, que é oral, que é dada a Moisés, Moisés passa a Josué, Josué ao juiz e aí por diante. Então não sou eu que digo, eles mesmos, mas isso é corroborado pelo padre Frederico Dattler, insuspeito, e por Célio Silva. Então, no ano 35 a.C., Esdras já tomou conta da Palestina. Já é o senhor de tudo. E então, quando a gente vê as discussões de Jesus com eles, a gente pensa, problemas religiosos. Não. Problema religioso não, problema social, problema econômico, principalmente o problema de que o templo era de Javé, de Deus. Jesus Cristo diz, minha casa será chamada casa de oração e vós a transformastes em covil de ladrões, quando ele expulsa os vendilhões do templo. Entre os vendilhões do templo deveria estar, evidentemente, uma família famosíssima que nós sabemos que domina o mundo hoje. Então, os templários, eles eram súdito do rei da França. Então a gente vai mostrar para vocês agora, aqui no mapa, onde fica a França. Pode ser que vocês não tenham de memória. Então, aqui nós temos o mapa mundi e nós temos aqui uma bota. Essa bota aqui é a Itália, a Península Itálica. Aqui em cima nós temos a Alemanha. Aqui nós temos a França e aqui nós temos a Espanha. E aqui o Império de Carlos Magno, que na verdade depois se estendeu. Carlos Magno queria converter todo mundo no ano 800. Então, no ano, quando Jesus Cristo faz essa briga, então é porque ele quer restaurar o Estado antigo, ou seja, recolocar no lugar a Torá, a Tanakh, a Bíblia judaica verdadeira, e ele quer acabar com esse estado de coisas, com esse roubo cometido por Esdras. De qualquer maneira, Esdras usa a autoridade romana, Pôncio Pilatos, para crucificar Jesus Cristo, e durante 300 anos os herdeiros dele, né,
depois de terem matado Jesus Cristo, usam a autoridade romana para matar 4 milhões de cristãos. Você sabe o que são 4 milhões? Todo mundo ouviu falar do Holocausto, 6 milhões de judeus, recentemente, né? Em 1914, em 1919, mas acontece que ninguém ouviu falar que 4 milhões de cristãos foram mortos pelos judeus, usando a autoridade romana para isso. É a Era dos Mártires. Durante essa época, os padres da igreja, ou seja, os doutores saídos das escolas de mistérios, eles constituem um capítulo na história chamada Patrologia, né? Então, e aí eles explicam, porque os evangelhos eram pequenos trechos taquigrafados, e eles têm o trabalho de fazer com que isso seja explicado, mas de uma maneira correta, e baseado principalmente na Septuaginta, que era a tradução grega, 200 anos antes de Cristo, e esta vai fazer aquele começo de Bíblia, que depois vai ser completada pelos sectários dele 200 anos depois de Cristo. A Septuaginta 200 anos antes de Cristo, correta, Jesus usava os apóstolos, e a Bíblia de Esdras, que é a que nós temos hoje, 200 anos depois. Além do mais, como nós dissemos a vocês, ele desconstrói, ele desmoraliza a Torá, a Tanakh, e fazendo dela alterações que têm erros, contradições, inserções, censuras e coisas absurdas para que ela perca a autoridade e seja substituída por essa maravilha aqui, que é o livro dos ateus, a Bíblia dos ateus, chamado Talmud. Bom, mas não foi por isso que os templários foram condenados. Os templários foram condenados porque, segundo Adelino de Figueiredo Lima, que está aqui, eles adoravam um monstro chamado Baphomet. Aqui nós temos supostamente os templários dentro de um salão que é um templo e adorando esse bicho. Isso aqui nunca aconteceu. Isso foi uma invenção de um alemão chamado Henri Conrad e se popularizou de tal maneira que o próprio Eliphas Levi acreditava que os templários adoravam Baphomet. Baphomet é um anagrama. Se você pegar as palavras onde tem escrito Baphomet e colocar ela na ordem certa, colocar essas palavras na ordem certa, você vai ter uma frase em latim que vai dizer o pai dos filhos do Templo da Paz. Então, essa monstruosidade, que infelizmente Adelino de Figueiredo Lima ali coloca como sendo real, nunca existiu. Eliphas Levi acredita que sim e coloca aqui a figura dele. Nós estamos aqui procurando, está marcado, mas quando a gente quer, encontramos. Então está aqui. Isto é uma ficção. Isso foi feito por um alemão muito inteligente, pesquisador chamado Henri Conrad. E a principal causa da condenação dos templários foi a adoração desse ídolo que Adelino de Figueiredo Lima coloca no livro dele, Os Templários, uma cerimônia templária onde os cavaleiros estão vestidos a rigor, dentro de um salão, olha o pavimento mosaico, é um salão maçônico, a maçonaria herdou isso, e trazendo no andor este ídolo. Não, isso não existiu, né? Isso não existiu. O que existiu é um templo suntuoso, e neste templo existiam várias caveiras. Essas caveiras vão nos remeter agora a uma história interessante. Bom, passou Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, passa a patrologia, quer dizer, 400 anos em que os doutores das grandes escolas de mistério, como Agostinho, Hipólito de Roma, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, vão explicar, e não foi São Paulo quem criou o cristianismo, como alguns idiotas dizem, né? Foram esses mestres, esses doutores da igreja, que construíram aquilo que nós hoje lemos como sendo a Bíblia, principalmente Jerônimo, no ano 400, né, com a Vulgata Clementina. Então, acontece que, passado então, a morte de Jesus, depois começa a Era dos Mártires, 300 anos, 4 milhões de mortes. No ano 400, ou seja, terminada a Era dos Mártires, certos senhores
que nós não sabemos quem são, porque são mantidos incógnitos, descobrem, segundo a história, os ossos de Santiago de Compostela, que seria, segundo eles, seriam valiosos, porque Santiago, antes da destruição do Templo de Jerusalém, assim como os fariseus, escribas, que eram os descendentes de Esdras, ele criou uma classe que continua hoje com o nome de sionismo mundial. Então, na época chamava-se Carral e ainda hoje os especialistas chamam de Carral. Então, essas pessoas usaram a autoridade romana para matar Cristo e para perseguir os cristãos. Depois, o que é que Deus fez? De lá de cima, ele também usou a autoridade romana, as legiões de Vespasiano e Tito, para destruir Jerusalém e o templo. O templo dos judeus não existe. Jerusalém, as ruínas da Cidade Velha estão lá, são preservadas, são patrimônio histórico internacional, e a Cidade Nova foi construída. Mas aquilo ali é um antro, porque nós temos um livro de Bernstein, de Jack Bernstein, que diz que descreve a vida dele no Israel marxista, racista e escravagista, porque quem não for, tem dois partidos. Um partido são os judeus sefaraditas, que são semitas, e o outro partido são os judeus askenaz, que na verdade não são judeus. No ano 400, nós dizíamos, descobrem os ossos de Santiago, que era o único cristão que estava em Jerusalém, porque os cristãos foram avisados pelo Espírito Santo e todos saíram de Jerusalém, e só ficou Santiago de Compostela, Santiago, e foi precipitado do alto de um templo, porque ele ajudou, segundo agora a versão do macaco, ele ajudou Maria Madalena, grávida de Jesus Cristo, a sair de Jerusalém, levada por José de Arimateia, para onde? Para o sul da França. Então, mais uma vez, nós temos aqui a França como sendo o centro da nossa história. E ela vai aparecer muito, porque segundo os historiadores, então aqui nós estamos com a Espanha, aqui nós estamos com a França, aqui nós estamos com a Alemanha. Então, no ano 800, Carlos Magno vai querer a conciliação e vai permitir que da Rússia, do Cáucaso, desçam aqui uma tribo que os judeus fazem um acordo com elas, os cázaros, que vão entrar, se infiltrar na Alemanha, ficar aqui e depois vão ficar na França na época da Revolução Francesa. São eles os principais responsáveis pela Revolução. Então, você vê o que é que eles são capazes de fazer. Bom, graças a Deus, o trono pontifício na Itália tinha sido preservado, porque os maometanos foram detidos pelo avô de Carlos Magno, Carlos Martelo. Então agora você veja, imagina toda essa terra do mundo distribuída com os habitantes, com nós, conosco. Cada um teria sua bodega, seu armazém, seu armarinho, seu mercadinho, seu pedaço de terra, dependendo daquilo que fosse a sua profissão. A distribuição do mundo entre os seus habitantes. Essa é a ordem que Deus dá a Abraão. Quer distribuir a Palestina, Canaã, é simbólico, com todos os seus descendentes. Ou seja, os ismaelitas ou muçulmanos são descendentes de Abraão. Os cristãos, Jesus Cristo é descendente de Abraão. E nós, pela filiação não consanguínea, mas espiritual, também somos descendentes de Abraão. E os judeus são descendentes de Abraão, ou semitas, mas os que são sefaraditas. Mas os cázaros, pele rosadinha, bonitinho. Se você vê um cázaro, você vai ver o chefe deles, chama-se Lord Nathaniel Barão de Rothschild. Você vai ver que ele é branquinho, branquelo, com a face rosadinha. Diferente de Zé de Abreu, Tony Ramos, Silvio Santos e outros judeus semitas. Então, vamos aos fatos. Então, no século IV, nós vamos encontrar alguns senhores desenterrando uns ossos, que não sei como eles encontraram, adivinharam que estavam ali. Esses ossos supostamente seriam de São Tiago, dito irmão de Jesus, mas
esse irmão de Jesus aí deve ser bem entendido. Os protestantes dizem que era um filho de Nossa Senhora, mas se fosse Maria, Maria não teria sido entregue a João, ao apóstolo João, evangelista, na hora de morrer. Jesus se preocupa em dizer a João que tome conta da mãe dele, porque ele vai morrer. Se ele tivesse outros irmãos, automaticamente, segundo a lei, o mais novo, o seguinte, depois dele, tomaria conta da mãe. Então, a prova de que ela não tem outros filhos é de que Jesus teve o cuidado de entregar a mãe a São João Evangelista para que ele cuidasse dela, porque não se oferecia emprego às mulheres para não diminuir o valor do trabalho do homem. Bom, vamos lá, vamos enterrar os ossos de Santiago e aí eles vão pegar e vão pedir ao Papa a permissão para fazer uma capela sobre o túmulo de São Tiago, e fazem. E aí isso vai, as doações vão vindo, a capela vai aumentando, e aí aparece uma outra novidade. Aparece um grupo lá pelo ano 600 que se chama Anabatista e que muda de nome, são os atuais batistas. Esse grupo de anabatistas, junto com os mandeus e junto com um grupo de muçulmanos que tem um chefe, um líder chamado Grande Pontífice da Montanha Sagrada, eles tomam o título de joanitas, segundo a tese deles. Então, Jesus era discípulo de João, e não João discípulo de Jesus. Vocês veem aí, Jesus Cristo era primo de João, João era levita, portanto, da tribo de Arão, e Jesus não era rei de Jerusalém, porque ele era descendente de Davi, mas não era sacerdote. João tinha dois sacerdócios: o aaronítico, porque o pai dele, Zacarias, era da tribo de Arão, e o de Melquisedeque, que era feito por iniciação. Mas o descendente consanguíneo, que era o grão-mestre da ordem, foram mortos pela Carral, ou um se exilou, né? Unias III e Unias IV, e, portanto, a ordem ficou sem cabeça. A expectativa de João, ele pergunta a Jesus: és tu o que havia de vir, ou haverá outro? E Jesus diz a João que sou eu. E então João sabe que o Messias chegou. Eles acreditavam que, não tendo um descendente consanguíneo, os descendentes de Melquisedeque, através de um milagre, Deus providenciaria um essênio, portanto, da ordem de Melquisedeque, para poder chefiar a ordem. E aí o batismo de João, na verdade, é a investidura de Jesus no sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Isso é dito claramente e com todas as letras na carta aos Hebreus. É o assunto da carta aos Hebreus. Jesus Cristo, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Só um idiota não vai perceber. E então, eles então já acharam os ossos de São Tiago, fazem ali uma capela, e aí descobrem também que eles têm a caveira de São João Batista. Ou seja, São João Batista foi decapitado, Jesus aproveitou a situação e tomou o lugar de São João Batista, tomou o discípulo dele, exceto os mandeus, exceto os anabatistas, que só se mudam de opinião no século VI, e o Grande Pontífice da Montanha Sagrada, que é o chefe da Igreja Joanita na Arábia. Então, no ano aproximadamente 600, então isso está tudo organizado. A Carral tomou conta do mundo e criou uma série de sociedades secretas em cima dessa caveira de São João Batista, né? Faz a Sala das Caveiras. Na verdade, essa procissão aqui existia, este templo existia, mas no lugar dessa monstruosidade que não existiu, mas foi motivo da condenação dos templários, né? Jacques Molay foi cremado, morto, atado a um poste e tocado fogo, né? Foi queimado vivo diante da Catedral de Notre-Dame de Paris. Então, apesar do grande poder que eles tinham, eles não sabiam que a Carral estava organizando sociedades secretas. Guaita, o Marquês Stanislas de Guaita, que conta a história detalhadamente num capítulo que ele chama A Justiça dos Homens, a Vingança dos Templários. Está aqui no livro, não vale a pena ver detalhadamente, porque nós veremos, nós aqui estamos fazendo uma síntese.
a justiça dos homens, mas está aqui para vocês. Então seria a vingança dos templários. Mas aquela monstruosidade, como eu disse a vocês, vou mostrar mais uma vez, jamais existiu. Então, é a pura imaginação de Henri Conrad, um alemão que constrói essa besta, e essa é a principal acusação. A acusação feita por quem? A acusação feita por um judeu, criptojudeu, portanto pertencente a Carral, que é movido por um nobre da Normandia. A Normandia é no norte da França. Lembrem-se que quando eu mostrei o mapa, eu disse a vocês que Maria Madalena, ela, segundo se conta, ela aporta, né, ela chega no norte da França, no sul da França. Aqui nós temos a terra em que o Monte Sinai e a Palestina. Os cruzados vieram para poder tomar conta das estradas que os muçulmanos, tendo conquistado tudo isso, impediam os cristãos de fazerem a peregrinação à Palestina. Eles vêm. Mas durante 9 anos, 9 cavaleiros não recrutaram um único noviço. E então isso é notável. Então, segundo a lenda, então a espalhada por Dan Brown e 3 historiadores mentirosos, lá, José de Arimateia teria aportado aqui, na região da Provença, no sul da França, no Marselha. E aí, tendo aportado aqui, deixou Maria Madalena com uma tribo de bárbaros chamados merovingios, que usavam os cabelos compridos como Jesus, depois que souberam que Maria Madalena os converteu, eles se tornaram cristãos. Então você imagina, a ideologia dos templários era maravilhosa. Dividir Canaã, simbolicamente o mundo, com todos os seus habitantes. Mas no libelo acusatório, ou seja, no documento feito por Guilherme de Nogaret, que era o secretário e o advogado do rei Filipe o Belo, então o motivo da condenação dos templários vai ser a adoração daquele bode monstruoso que nunca existiu. Bom, infelizmente Adelino Figueiredo Lima bota ali, e nós temos aqui que no dia 18 de março de 1314, o grão-mestre Jacques de Molay, com 36 nobres da Ordem do Templo, 14 eram especiais, porque eram grão-mestres provinciais, e Jacques de Molay era grão-mestre geral. São queimados diante da Catedral de Notre-Dame de Paris. Então, o Victor Hugo, ele faz um romance, ele faz uma história simbólica. Nessa história simbólica, chamada O Corcunda de Notre-Dame, ele coloca Quasímodo, um monstro, como sendo os templários, porque uma ordem secreta, uma ordem esotérica, que praticava gnose, a cabala, a alquimia, não podia estar dentro da igreja, que ele está dentro da igreja de Notre-Dame de Paris. Então ele faz ele usa a imaginação e faz uma obra fantástica. A esmeralda é a cabala que eles cultivavam, além da cabala, a alquimia, e a alquimia, na verdade, não existe. Então, quando se diz, nós temos aqui 2 célebres alquimistas que faziam cocô se tornar ouro. Um deles se chama Nicolas Flamel e outro se chama Fulcanelli. Então, eram rapazes que eram cooptados pela Carral, saíam da sua terra ainda crianças, se convertiam ao judaísmo e aí eram levados para longe, eram educados, quer dizer, eram submetidos a uma lavagem cerebral, e depois dessa lavagem cerebral eles voltavam homens feitos, né, riquíssimos, porque o ouro dos judeus era muito, né, eles têm, segundo o Rabino Weiss, um poço sem fundo, cheio de dinheiro. E agora nós vamos ter o seguinte: 3 livros curiosos. Uma alegoria. Então, uma monstruosidade aos templários quererem ser gnósticos, alquimistas, Rosacruzes e de outras ordens secretas, e adorarem a cabeça
de João Batista, que aqui está simbolicamente, né? Mas nunca existiu essa de adorarem Baphomet, né? E tudo isso aí, nem ninguém nunca pegou chumbo e fez ouro. Aqui essa história da alquimia, aqui ele conta, a alquimia é uma mudança espiritual, é construir um homem, é a educação de um homem. E então a história é toda contada. Jacques Molay é preso e vai ser levado para a Bastilha. Por isso, a Bastilha vai ser o símbolo da Revolução Francesa. Então, por isso ela vai ter que ser destruída. E vai ser destruída por quem? Vai ser destruída pelos jacobinos, que são os defensores, os vingadores de Jacob Burgundus Molay. Então, a partir do ano 600, 700, as ordens já estão secretas, já estão organizadas, eles já dominam tudo. No ano 1000, eles criam mais uma ordem, a burguesia, aparentemente contrária a eles, porque competem com o comércio e com os bancos, com os empréstimos, mas na verdade é tudo combinado. Entretanto, né, o livro que nós temos aqui, né, da Enciclopédia dos Museus, traz um quadro maravilhoso, pintado por um pintor maravilhoso, que é Mitra, o deus da guerra, comandando a Revolução Francesa. Isso em 1789, muito depois dos Templários. Acontece que os Templários, em 1118, sendo súditos do rei da França, pedem permissão a ele para ir até a Palestina para fazer a voto de castidade e serem ordenados sacerdotes pelo Papa. E o Papa aceita. Eles estão aqui, olha, Espanha, vizinho da Espanha, França, né? Depois a Alemanha. Então, eles fazem votos de castidade e são ordenados pelo Papa. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles prestam juramento de fidelidade a Aleixo I, que é patriarca de Constantinopla, e, embora sejam católicos, disputam com Roma a supremacia. Ou seja, dentro da ideologia templária, quem é que faria parte do pacto sinárquico? O bispo de Roma, o Papa, ou Aleixo I, que era o patriarca de Constantinopla. Para os templários não importava. O importante era que esses homens que governassem, o poder executivo estaria nas mãos deles, e eles eram pobres, viveriam num regime comunista, sustentados pelo povo, e não tinham nada de si, nem as mulheres. Os filhos ninguém saberia de quem eram. Então, aqui nós temos, portanto, o maior banho de sangue da história, né, feito em cores lindíssimas, e o quadro é famosíssimo, mas Mitra é o deus da guerra, e aqui seria o personagem principal. Em 1188, o grão-mestre dos Templários, os Templários chegam em Jerusalém em 1118. Nós demos um pulo. Eles chegam em 1118. E aí é recebido por Balduíno, que nessa época os cristãos tinham reconquistado Jerusalém. Balduíno se proclama rei de Jerusalém, e aí, como rei de Jerusalém, ele recebe os templários, recebe muito bem, e dá para ele as ruínas do templo do rei Salomão, daí o nome templário, né? E para que eles possam defender as rotas dos peregrinos. Mas, curiosamente, são 9 homens que se oferecem para isso e deveriam recrutar na Europa toda, naquele mapa que nós vimos, deveriam recrutar cavaleiros para ajudá-los a isso. Entretanto, eles não fazem nada disso. Por quê? Porque, segundo a versão do macaco, o que eles queriam era o pacto sinárquico, era apenas convencer os monarcas europeus a fazer com que aceitar que os pontífices das 3 grandes regiões monoteístas descendentes de Abraão governassem o mundo e distribuíssem as terras do planeta Terra, do nosso planeta, que M.S. King, historiador e investigador, jornalista, chama de Planeta Rothschild. Vai ser um filme que Mel Gibson vai fazer. Bom, aqui nós temos 2 outros livros que fizeram grande sucesso,
3 canalhas com o nome de historiadores que dizem que fazem uma investigação e nessa investigação eles descobrem que realmente Jesus Cristo e Maria Madalena tinham um filho. Por acaso, ou não, na época, em 1118, quando os templários chegam em Jerusalém, o líder dos 9 cavaleiros, Hugues de Payens, diz que ele é herdeiro dos condes de Champagne, na região sul da França, e, portanto, como herdeiro de Jesus Cristo, ele é candidato a rei do mundo. Só que em 1118 muita coisa ainda vai acontecer. É de estranhar que 9 cavaleiros, para defender as rotas que levam a Jerusalém, defendiam na verdade o seguinte: eles acompanhavam os comboios de ouro, as carroças de ouro dos judeus, eles acompanhavam as mercadorias dos judeus, ou seja, eles estavam muito ligados aos judeus. Por quê? Porque o ouro dos judeus, eles tomam conta, quer dizer, os judeus confiam a eles o ouro e eles fazem uma operação que funda os bancos, o sistema bancário, o travel check. Você recebe um pedaço de ouro no Castelo Templário na Itália, leva para Jerusalém quer dizer, você entrega o seu ouro no Castelo Templário e você leva para Jerusalém um travel check, um cheque escrito dizendo que você depositou aquele ouro. E lá em Jerusalém, eles te dão de volta a quantidade que você depositou. Ou te dão a metade e outro cheque dizendo que você ainda tem outra metade. Então, esses canalhas fizeram aqui um trabalho lindíssimo de pesquisa. Eu risquei, eu fiz uma pesquisa criteriosa. Tudo isso é uma grande amontoada de mentiras, mas colou, e Dan Brown fez disso um livro. Depois desse livro fez um filme que teve imenso sucesso. A humanidade quer ser enganada. Veja, isso é uma metáfora, é uma alegoria, mostrando a quem não sabe ver que, na verdade, os templários não perceberam que jamais poderiam se esconder dentro da Igreja Católica acreditando no que eles acreditavam. Eles acreditavam na gnose e eles tinham o rito deles à parte. Então, quando eles faziam aquelas reuniões, segundo o Marquês de São Hilário de Guaita, as reuniões deles, então, eram numa sala luxuosa. Teocleto II chama Hugues de Payens, os dois fazem um pacto, e ele transmite os poderes dele de grande pontífice Joanita, que é o herdeiro da sala, que tem a caveira. Então, no lugar desse monstro aqui, na verdade, vai ter a caveira de São João Batista com o número 1, né? E a de número 2 vai ser a de Jean de Gisors. Ele vai colocar dele como a número 2. E aí eles vão colocar todos os ossos de todas as caveiras de São João, que eles consideram que é a igreja verdadeira, né? Até essa heresia dos templários, até o grande pontífice da Montanha Sagrada, Teocleto II, que passa o cargo para Hugues de Payens, que acumula as funções de grão-mestre dos templários, grão-mestre da ordem de Joanita, né? Mas contra eles havia a ordem fundada no ano 400, com a ideia de que São Tiago tinha ajudado Maria Madalena a fugir da França, a fugir de Jerusalém, com um filho no ventre. Esse filho era de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai levada por Zé de Arimateia, Santiago de Compostela ajuda a fuga e por isso é precipitado de cima do Templo de Jerusalém, mas é enterrado e depois esses senhores encontram. Então, essa ideologia vai prosperar, vai se terminar sendo uma história feita de pura ficção. Você não vai encontrar documentos, toda aquela documentação supostamente apresentada pelos historiadores, são 3, né? Richard Lee, Michael Besant, Richard Lee e Henry Lincoln. Tudo isso é forjado e a fonte são os evangelhos apócrifos. Os apócrifos não têm valor nenhum, por isso se chamam apócrifos. Apócrifos quer dizer esconda do povo, porque isso não vale nada, isso vale cocô. Então,
o libelo acusatório, ou seja, a denúncia de que os templários adoravam esse monstro, é que vai condená-los à morte. O grão-mestre Jacques Molay e os seus 14 oficiais de confiança e mais 38 irmãos templários. E ele vai para onde? Ele vai para a Bastilha. Por isso a Bastilha terá que ser destruída na Revolução Francesa. Mas isso tudo é um golpe, porque no ano 188, o então grão-mestre dos templários descobre que Jean de Gisors, que era duque da Normandia, ele pega os bens dele e ele doa aos monges agostinianos. Nós sabemos, pelo estudo da Inquisição, que nós já fizemos um capítulo à parte, que a Inquisição foi confiada aos monges agostinianos. E aí, quando Jean de Gisors doa seus bens aos monges agostinianos, ele exige em troca o seguinte, que os agostinianos persigam os beneditinos. Os beneditinos são os protetores dos templários. Então, ora, quando Jean de Gisors, então, doa seus bens aos agostinianos e pede em troca que eles persigam os beneditinos, e a mira deles é exatamente os templários. E o objetivo deles é esse, destruir a ideologia que iria dividir o mundo com a humanidade. Por que isso? Porque ele era da Carral. E o que é que a Carral quer? O mundo para si. Então, metade das riquezas do mundo, se vocês não sabem, ficam sabendo agora, pertence ao clã dos Rothschild. Hoje, o príncipe, que governa o mundo todo, rosadinho, como eu disse, é Cásaro, não é semita. Os semitas não gostam dos cázaros, os cázaros não gostam dos semitas. Eles têm uma rivalidade muito grande entre eles, convivem, mas são separados. E os cázaros tratam mal os sefaraditas, ou seja, os semitas, os descendentes de Abraão, são tratados com diferença. Eles são considerados uma casta inferior. É engraçado. Os cázaros não têm sangue de Abraão. A promessa de que a terra seria dos descendentes de Abraão é feita a Abraão e o seu descendente. E os cázaros são vindos das estepes russas. Meu Deus do céu, você veja, a Carral, ou seja, a canalha de Esdras, vai ter o trabalho de ir até o Cáucaso, até a Rússia, para poder fazer o trato com uma tribo bárbara que tem lá, que são excelentes assassinos, perversos e comerciantes. E esses comerciantes vão entrar pela Alemanha, vão escorregar durante o Império Carolíngero, eles vão entrar pela Alemanha, depois pela França, e depois vão tomar conta do Império de Carlos Magno, enquanto que os sefaraditas ficam na Espanha. Então, assim, a Carral vai se fortalecendo, e no ano de 1308, então, na Assembleia Geral de Tours, na França, antes da Revolução Francesa, enquanto se prepara a Revolução Francesa, então os judeus cázaros vão tomando conta. Hoje em dia, 1/3 dos judeus do mundo é semita, e 2/3, segundo o Rabino Weiss, é cázaro, portanto, Ashkenaz. Eles que manipularam Hitler, eles que queimaram, que fizeram aquela miséria com os 6 milhões de judeus. Eles, os cázaros. Hitler era instrumento dócil na mão dos cázaros. Ele era neto do Arão de Rothschild. Então aí você vê, vamos agora desligar uma coisa da outra. Chegando então, ano 4, descobrem os ossos de São Tiago, e aí fazem uma capela. Mais tarde, descobrem a caveira de São João Batista. E essa caveira de São João Batista vai ser colocada num santuário, e com outras que são os sucessores dele, que constituem a Igreja Joanita. E a Igreja Joanita reúne os anabatistas, os mandeus e o grande pontífice da Montanha Sagrada, que é sarraceno, que é maometano. Esse grupo, então, vai criar uma igreja secreta, que vai ter uma doutrina secreta, que vai ter uma ritualística secreta, e nesse salão aqui, o que tem no lugar desse monstro aqui, na verdade, esse monstro é falso, essa ritualística existe, mas o que está aqui são essas caveiras, uma amontoada de caveiras numeradas. Então, como eu dizia, isso se chama a Igreja Joanita, que seria a Igreja Gnóstica.
né, herdeira lá de Simão Mago, de Marcião e dos outros gnósticos. Essa é a heresia dos templários. Eles se deixam enganar. E também acreditam que de chumbo se faz ouro, de cocô você faz ouro. E aí, através dessas tolices, eles aí vão acreditar que Abraão trouxe de Ur dos Caldeus, segundo afirma aqui Ariel Kaplan, uma receita que é capaz de dominar o mundo através dessa receita. Está dito aqui como é que ele trouxe esse segredo. Isso aqui seria um esquema. Esse esquema vai dar uma figura, mas essa figura não corresponde à chamada árvore da vida judaica, mas essa figura, nem esta que está aqui, nem esta que está aqui corresponde à verdadeira árvore da vida dos sumérios. Nós somos da opinião, inclusive ele descreve, que a verdadeira teoria da árvore da vida foi trazida de Abraão, de Ur dos Caldeus, para a Palestina. Então, agora vocês vejam, o desgraçado lá do Bernard Casper, ele diz que Moisés recebeu no Monte Sinai de Javé duas leis, Shebal Pé e Torá Moshe Sinai. E aí essas duas Bíblias vão se complementarem, e quem não tiver o conhecimento das duas não saberá, não vai entender a Bíblia Sagrada. Isso vai fazer com que nós cristãos pareçamos ignorantes, mas contra isso a patrologia, ou seja, os doutores saídos das escolas de mistérios, vão sistematizar o cristianismo e fazer daquelas pequeninas anotações taquigrafadas o que nós temos hoje como sendo a nossa Bíblia, culminando com a Vulgata Clementina feita por São Jerônimo, né, a pedido do Papa Honório, e ele termina quando é Papa Clemente, por isso se chama Vulgata Clementina. Mas quem pediu foi o Papa Honório, uma obra-prima, embora contenha os erros inerentes à época. Jerônimo não sabia tanto assim hebraico para fazer aquele texto. Agora, na página 34 do livro de Bernard Casper, ele diz que Moisés, veja, ao contrário de Kaplan, aqui Kaplan diz que Abraão trouxe de Ur dos Caldeus a Cabala. Portanto, a Cabala é da Suméria passa para os Acádios, dos Acádios para os Caldeus. Como Abraão morava em Ur dos Caldeus, ele pega a síntese do conhecimento dos caldeus e traz para a Canaã, né? Que nós já mostramos a vocês. Enquanto isso, Bernard Casper, judeu também, o de cá é judeu e o de cá também é judeu. Então esse é judeu e diz uma coisa, e esse aqui é judeu e diz outra coisa. E essa outra coisa aqui é que Moisés teria recebido duas leis, uma oral e outra escrita, Shebal Pé e Halachá Moshe Sinai. A lei entregue a Moisés no Sinai, que é a lei escrita, e a lei oral, que é Torá Shebal Pé. Então, as duas são dadas a Moisés no Sinai, e quem não souber uma das duas não vai saber interpretar. Nós cristãos, então, vamos passar por ignorantes, e a nossa Bíblia não vale nada, porque sem a Cabala ela não vai saber ser interpretada. Mas vamos aos fatos. Então, um libelo acusatório, ou seja, uma ata, é feita com uma série de acusações. A principal é de que os templários adoravam essa besta aqui. Isso não é verdade, já dissemos, mas é por causa disso que Jacques de Molay, segundo consta aqui na Justiça dos Homens, que já mostrei para vocês, né? Aqui, Processo e Vingança dos Templários, né? Então, ele vai ser queimado vivo, mas da prisão ele rasga a camisola em que ele foi vestido, ele rasga, e com buril ele fere uma veia e escreve na manga da camisa o nome Necan, vingança, e o nome do sucessor dele, que vai morar na Escócia. Vai ser um escocês que vai dar origem ao rito escocês antigo e aceito, que depois será modificado, chamado rito retificado. Então aqui o Stanislau de Guaita vai dizer como é que a Carral vai fazer para unir todas as forças
todas as sociedades secretas para fazerem a Revolução Francesa. E essa Revolução Francesa, então, é uma monstruosidade, primeiro porque o chefe dela é o homem mais rico do mundo, os bancos dele e as casas bancárias dele são guardadas pelos jacobinos, pelos mercenários, para não serem tocados pelos revolucionários. Olha que privilégio. E enquanto isso, o resto é destruído brutalmente. Bom, então vamos voltar a 1188. Então, não 1188, é 1314. Então, Jacó Molay recebe a notícia que está condenado à morte, a não ser que ele abjure. Mas ele sabe que se ele abjurar e disser que faz tudo aquilo que Guilherme de Nogaret, que raptou o Papa do Vaticano e levou para a França e deixou ele numa masmorra, pão e água, ele sente falta do luxo do Vaticano e termina pedindo arrego, e o rei faz com que ele assine a bula pontifícia que condena os templários. Então, os assassinos do templário são, na verdade, Jean de Gisors, que constrói uma capela lindíssima chamada Capela de Rosselin, e ali coloca os ossos de Maria Madalena e 15 cavaleiros que já estão incumbidos de trazer, de tomar conta do herdeiro dela, o filho de Jesus Cristo com ela, e eles se reúnem ao redor da tumba do ossuário de Maria Madalena. Enquanto isso, há uma outra igreja que prospera na Palestina, dedicada a Maria Madalena, não tem os ossos dela, mas é feita para honrá-la, chamada a mãe de todas as igrejas. E quem está lá é exatamente os padres que acreditam que Maria Madalena teve um filho com Jesus Cristo. Então, aí está o assunto central. Os templários não aceitam isto, né? Eles aceitam que a igreja joanita, né, é a igreja que vai dominar o mundo, né, que vai se unir com o cristianismo, com o islamismo e com o judaísmo, e esses pontífices vão exercer o poder executivo. E 300 nobres ao redor do mundo todo vão fazer com que o mundo seja distribuído, as riquezas do mundo sejam distribuídas. É claro que Acarrau dá o golpe, Jean de Gisors se encontra com o grão-mestre dos Templários numa noite, diante de um olmo, e eles com um punhal escrevem no olmo que o próximo encontro que eles tiverem será mortal. Aquele é o último encontro pacífico, parecido com Inácio de Loyola lá, e o grão-mestre dos neotemplários. Então, assim, Jacó Molay, de dentro da prisão, ele pede para ser vingado. E a vingança dele vai ser a Revolução Francesa. Ele morre no dia em março de 1314, dia 18, e na verdade a vingança dele vai ser a Revolução Francesa, vai ser em 1789. Nesse meio tempo, em 1776, uma nova ordem é criada por Rothschild. Essa ordem é a Ordem dos Illuminati. Um padre apóstata chamado Adam Weishaupt cria uma ordem guerreira que o Jean de Gisors, ele muda de nome, ele assume um pseudônimo chamado Hormuz. Hormuz é quem é o deus dos persas, e o deus dos persas é quem é o superior de Mitra. Mitra é o Cristo dos persas, o deus é Hormuz. Ele assume esse nome, Hormuz. Ou seja, quando o grão-mestre dos Templários descobre isso, percebe que ele é um traidor, e aí eles se tornam inimigos. Só que o grão-mestre dos Templários achava que as sociedades secretas elas eram independentes, contudo elas estavam totalmente interligadas, e ligadas por uma figura que nós temos aqui, a figura de Mitra, que é o Cristo do terceiro milênio, segundo os grandes conselhos dos maçons, da maçonaria. Então está aqui Mitra matando o touro, e aqui está o anjo dele, mais parece o capeta do que um anjo, e aqui está o touro na praça de Wall Street.
Então, assim, os templários foram muito ingênuos, acreditando que eles fariam o pacto sinárquico e trabalham para isso, e esse trabalho vai ser aproveitado pela Carral judaica, que está aqui descrito na página 63 da História dos Judeus, está escrito o nome de um dos reis dos judeus, que é sumo sacerdote e rei dos judeus, Montefiore. Aqui vocês conseguem ver o nome, Montefiore. A história conta que ele era um dos reis dos judeus no exílio. E assim, rei após rei, os sucessores de Esdras vão chegar até um canário chamado Theodor Herzl, cujo nome verdadeiro era Benjamin Zev. E esse Benjamin Zev, então, é quem vai tornar público a ideologia que vai ser feita baseado nos apócrifos. Né? Existem apócrifos do Antigo Testamento e existem apócrifos do Novo Testamento. Aqui tem mais de 150. Então, baseado nesses apócrifos, é que os três historiadores falsos, Richard Lee, Lincoln e Bennett, eles se baseiam neste livro aqui, que não tem valor documental nenhum. Se baseiam aqui. E aí dizem que encontraram documentos. Esses documentos estariam aqui. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Felipe, e eles aí fazem de conta que encontraram documentos. Tudo isso foi desmentido, foi percebido que é falso, mas acontece que o livro teve um grande sucesso, porque na época as pessoas não pesquisam e aceitaram, e isso deu origem à história de que Jesus e Maria Madalena eram amantes ou maridos, ou seja o que for, e o herdeiro deles é que estava sendo guardado por um grupo, que é o assunto do livro de Dan Brown, né? Ele aproveita a pesquisa dos três historiadores e faz um livro, esse livro depois se transforma num filme. E aí, quando nós chegamos em março de 1314, este homem, por incrível que pareça, é atado a um poste e queimado vivo diante da Catedral de Notre-Dame de Paris. Isso vai trazer desdobramentos terríveis, tremendos para a Igreja Católica, que vai perder Roma. O Papa era rei de Roma, passa a ser rei do Vaticano apenas, né? O cristianismo vai passar a ser diabolizado, né? Principalmente a Igreja Católica. Todas as forças dos ateus, dos espíritas, dos maçons vão se voltar contra o cristianismo e o catolicismo principalmente, e quem vai vencer a batalha? Os templários preparam o terreno. Os templários fazem a sala onde tem a caveira de São João Batista e a caveira de todos os papas joanitas, e agora, com Jean de Gisors, eles vão ter também a caveira dos descendentes de Jesus Cristo e Maria Madalena. Ela fica reclusa numa caverna, e ali, com jejuns, orações, ela se torna santa, e os ossuários dela são colocados numa capela lindíssima que Jean de Gisors manda fazer para dar a ela um culto especial. E ela se torna, de fato, Santa Maria Madalena, e o centro de toda essa conspiração, que o herdeiro hoje... existe um professor de história que diz que no Brasil há dois candidatos: Cenoura Bravanel, que é o nome de Silvio Santos, que seria da tribo de Davi, mas isso baseado na canalice de Esdras, ou seja, no livro das crônicas que ele fez. E outro seria um banqueiro de Minas Gerais. Então, na verdade, tudo isso é uma mentira enorme, mas o fato, que não é mentira, é que Jacques Molay foi queimado vivo, 14 cavaleiros grão-mestres das províncias, grão-mestres provinciais, e ele grão-mestre geral. Esse é o assunto que nós vamos explorar detalhadamente em 10 capítulos,
né? Tem muito material, tem muita coisa, e aí vai trazer a Revolução Francesa, né? Vai trazer os Illuminati da Baviera, né? Com Adam Weishaupt, que assume o nome de Spartacus, assim como Jean de Gisors assume o nome de Hormuz, que é o deus dos persas, portanto, de Mitra. Como nós tínhamos mostrado a vocês, né? Então, o mitraísmo, já não sei onde é que eu coloquei o livro, o mitraísmo, então, vai se tornar a religião segundo os herdeiros dessa ideologia. O mitraísmo vai ser a religião dominante quando os grandes conselhos maçônicos conseguirem a vingança dos templários, que foi a Revolução Francesa, e agora está em pleno andamento uma segunda revolução com essa peste, fome e guerra. Segundo Stanislas de Guaita, segundo Noam Chomsky e segundo outros eruditos, então, Guilherme de Nogaret faz a acusação formal aos agostinianos, que são comprados por Jean de Gisors, que assume o pseudônimo de Hormuz e desaparece na sombra da história, né? E que é da Carral. Ele é traidor. Ele diz que é católico, é um príncipe normando, mas na verdade ele é um traidor. Aqui nessa parede havia um ossuário. Esse ossuário na parede central era dos herdeiros de São João Batista, a cabeça de São João Batista, o crânio estava aí, e os descendentes, todos os pontífices joanitas, e essa era a crença dos templários. E do outro lado, então, depois Jean de Gisors vai colocar as caveiras dos descendentes de Maria Madalena e de Jesus Cristo, que os templários não concordam. Aí a ordem dos joanitas se divide em duas, eles ficam com o templo, com os ossuários dos joanitas, e os descendentes de Jesus Cristo, supostamente, eles vão constituir uma outra ordem, que é chamada o Priorado de Sion. Jean de Gisors e Guilherme de Nogaret é quem desfecham o golpe final, fazendo a denúncia à Inquisição, os agostinianos comprados pelas propriedades que Jean de Gisors doa e fica entre eles, e o corpo de Maria Madalena, os ossos dela são recolhidos e colocados no ossuário, numa capela linda, chamada Capela de Rosselin, e os 15 cavalheiros vão tomar conta para saber quem será o verdadeiro herdeiro de Jesus Cristo, quando for dado o brado de chegou o momento pelos grandes conselhos da maçonaria. Hoje, este homem se chama Nathaniel de Rothschild, Lord Nathaniel de Rothschild. Se o golpe fosse dado hoje, amanhã nós teríamos um rei do mundo, e esse rei seria o príncipe da casa de Rothschild. E o que é que ele é? Ele é dono do mundo. Então, 90%, 50% da riqueza do mundo é dele. E os outros 50% é dos 7 bilhões de seres humanos. Tudo dele. Então, aqui no nosso país, se vocês olharem, se vocês fizerem uma pesquisa sobre as estatais que ele comprou com laranjas, no nome de Laranjas, a Vale do Rio Doce, né, a Siderúrgica Nacional e outras, vocês vão ver que esse homem na verdade, é o dono do Brasil, porque quando o Brasil se tornou independente, foi a ele que Dom Pedro I foi recorrer para impedir que Portugal invadisse o Brasil. Bom, terminamos aqui. Então, a ideologia templária, lindíssima, está contida nesse livrinho chamado Pacto Sinárquico, que era dividir o mundo de tal maneira que todos tivessem o seu pedacinho de terra. Então, isto é o contrário do que Esdras queria. Esdras queria tudo para si, e é ele quem consegue vencer. Então, os templários armam a história, mas os judeus vão ter sempre uma organização, Aliança Israelita Internacional, Movimento Sionista Mundial, e então, no Movimento Sionista Mundial, um homem que adota o nome de Theodor Herzl, na verdade o nome dele é Benjamin Zeev. Então, ele se torna o chefe do Movimento Sionista Mundial, o chefe visível.
porque o chefe de honra, o presidente de honra é o clã de Rothschild. Ganharam. Estamos nessa miséria de mundo com peste, fome e guerras, graças a eles. Eles financiam os dois lados. Então, na guerra de Napoleão, eles financiaram Napoleão e financiaram a Inglaterra. E aí quem ganhar, paga a conta para eles. Esse é um resumo da história, que vocês vão ver em 10 capítulos. Essa é a síntese, dura 1 hora, portanto um pouco mais, e nós esperamos que vocês gostem e, e apreciem bem, porque é uma história empolgante e realista, porque um homem morre com um crime que praticamente não existia, porque os Borgia tinham amantes, os papas da César Borgia, Lucrécia Borgia, que era filho e irmã dele, e o médico dele era judeu, e o conselheiro espiritual dele era o arquifeiticeiro Cornélio Agripa. Então esse homem tinha moral para condenar os templários? É a pergunta que fica. Mas eles foram condenados. Fato. E segundo fato, por volta de 1640, os Bauer, que no ano de 800, no Império de Carlos Magno, trazem os cázaros para a Alemanha e em Frankfurt se estabelecem, e a partir dali tomam conta do mundo, usando o ouro dos judeus. Esse homem administra hoje 500 trilhões de dólares, dos homens mais ricos do mundo. Então a riqueza do mundo está nas mãos dele, ele administra como quer. E a riqueza pessoal dele é de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Então, isso são fatos. Vamos então agora digerir isso em 10 capítulos. Esse aqui foi apenas a síntese. Então, espero que vocês gostem. Deem a mãozinha, o like. Não se esqueçam, tá? A maioria vê o vídeo. E vejam o vídeo todo. E até a próxima, que eu vou em frente.